Olá, sejam bem-vindos ao Mais Vida. No programa de hoje, vamos falar sobre a bioquímica, que é a ciência que estuda os processos químicos que ocorrem nos organismos vivos. Esses processos tratam da estrutura e da função metabólica de componentes celulares. Já os suplementos alimentares são substâncias químicas produzidas especialmente para complementar a alimentação. Eles podem ser compostos de todas as vitaminas e minerais e por isso são conhecidos como multivitamínicos, ou podem conter apenas determinadas substâncias, como ocorre no caso da creatina e da espirulina, que são indicados especialmente para quem pratica algum tipo de atividade física. Para conversar um pouco mais sobre esse tema, receberemos hoje a bioquímica Geila Maria, que já está conosco aqui nos nossos estúdios. Oi, Geila, seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer para nós aqui da STV ter você aqui no programa Mais Vida. A Geila que é aqui de Perdizes e que a cada dia busca se especializar mais nesta área. Geila, conta pra gente um pouquinho quem é você, se apresente para o nosso público de casa, há quanto tempo que você atua nessa área? Eu sou farmacêutica bioquímica, aromaterapeuta, tive farmácia de manipulação por 20 anos e sempre gostei dessa parte de medicina, da parte integrativa, né? De suplementação, de hábitos de vida. E depois da pandemia para cá, o meu despertar aumentou. E eu passei a estudar mais sobre os hábitos de vida, suplementação, uma vida mais saudável. E é isso. Há quanto tempo, mais ou menos, que você tem se dedicado a compreender essa bioquímica do corpo humano? A bioquímica em si, nessa parte integrativa, foi em 2020, né? Quando surgiu a pandemia. Aí, a partir daí, eu comecei a estudar mais a parte de suplementação, a parte de organização do organismo, a parte do que ele precisa, da falta de nutriente, das alterações hormonais que acontecem no organismo da mulher e de todas as pessoas. Quando você fala farmácia integrativa, Geila, o que nós podemos entender por isso? A farmácia integrativa é quando você alinha a saúde física e mental. Geralmente, toda doença física vem acompanhada com um histórico de doença mental, principalmente. Ou, por exemplo, uma perda de uma pessoa, do ente querido, ou um estado de estresse muito grande. Aí você tem, com o tempo, passa-se poucos meses, a pessoa começa a adoecer fisicamente. E além dessas questões emocionais, né, a idade também, ela pode interferir nessa questão do nosso organismo, na bioquímica dele? Interfere. A partir dos 35 anos, tanto a mulher quanto o homem, ele começa a declinar os seus hormônios. Com esse declínio, começa a alterar todo o organismo, passa a diminuir a produção de vitaminas, os minerais tendem a diminuir, e para isso tem que ter uma suplementação adequada, com um profissional também especializado, para conseguir equilibrar essa saúde da pessoa. Quando você fala suplementação, o que eu posso entender por isso? Eu ingerir algo que eu não estou produzindo? Não, a suplementação é tanto algo que a gente suplementa e que com o tempo, com uma alimentação inadequada, com o estilo de vida inadequado, com o uso de fumo, do cigarro, né? A bebida alcoólica, o sono também, que não é reparador, esses nutrientes diminuem no organismo. E quais seriam esses nutrientes, Geila? São vários. Tem alguns específicos que participam de quase todas as funções do organismo, igual o zinco, o magnésio, o selênio, o ferro. Esses são essenciais para a pessoa fazer o uso, e quando não faz o uso, tem que suplementar esses minerais. Você falou lá agora há pouco sobre a questão hormonal, né? Que depois dos 35 anos, tanto o homem quanto a mulher tem uma queda nesses hormônios. Quais são esses hormônios? Os hormônios são o estrogênio, a progesterona e a testosterona. Geralmente, o primeiro sinal que a mulher está entrando na menopausa é o declínio da progesterona, da onde a mulher tem um fluxo intenso da menstruação. Com isso, ela perde ferro e começa
a desequilibrar tudo no organismo. Aí dá a queda de cabelo. Os primeiros sintomas são queda de cabelo, unha quebradiça, pele ressecada. A pessoa, geralmente, nessa idade, é quando começa a ter os problemas na tireoide, por causa da deficiência de ferro também. Então, a partir daí, geralmente, a mulher, né? No homem acontece, quais são os sintomas? No homem, geralmente, o estilo de vida do homem é assim, mais diferente que das mulheres. Então, geralmente, assim, o uso de fumo, de bebida, de uma vida do sedentarismo, ele começa a declinar, a aumentar o peso. Com o aumento do peso, aumenta a estrogenização do homem. E a testosterona. O homem também tem estrógeno? É. O homem tem estrógeno e estrógeno e testosterona. E aí, o que acontece? Com o aumento de peso, essa testosterona baixa e o estrogênio aumenta, da onde tem a resistência à insulina, que é quando a pessoa ela vai aumentando de peso e aí vai declinando tudo no organismo. O organismo entra num estado de inflamação. E como que a gente pode identificar, assim, tem esses sintomas, né, físicos que a gente consegue verificar olho nu, aí eu suspeito que eu estou com uma queda de estrógeno. Como que eu sei? Eu preciso fazer algum exame específico para isso? Geralmente são exames laboratoriais completos que tem que fazer. Aí vai dosar os hormônios e as taxas de vitamina. Esses hormônios? E também os marcadores inflamatórios. Esses marcadores inflamatórios são quais? Tem o PCR, né? Que geralmente na pandemia, a maioria todo mundo fez. Todo mundo fez o PCR. Porque na pandemia ele aumentou? Sim, porque ele indica o nível de inflamação do organismo. Se o organismo está muito inflamado ou não, juntamente com o teste de Covid, teste de dengue. Qualquer estado inflamatório, o PCR sobe. Homocisteína, que avalia o risco cardíaco, que geralmente quando a pessoa tem um aumento de peso, ela tem um estado de inflamação muito grande no organismo. Aí a homocisteína também aumenta assim, geralmente a pessoa que aumenta de peso, aumenta colesterol, aumenta a glicose. Então aí tem que fazer essas dosagens para a gente ver o nível de inflamação. E junto com o nível de inflamação, tem essas dosagens de vitaminas e nutrientes. Quando se fala em inflamação do organismo, o que eu entendo? O que eu posso entender? Porque eu estou imaginando assim, o fígado inflamado mesmo, né? Cheio daquela substância amarelinha. É isso ou não? É assim, o fígado inflamado. O que é um fígado inflamado? Não sei se as pessoas já ouviram a palavra esteatose hepática. Estou com gordura no fígado. Sim. A esteatose hepática não é de colesterol. É do carboidrato. A pessoa vai comendo açúcar, pão, macarrão, e aí o que acontece? Esse acúmulo de carboidrato no fígado dá o estágio de esteatose hepática que inflama ele. Outros órgãos além do fígado podem inflamar? Todos. E tudo relacionado, tudo tem uma correlação, então, com a alimentação e com a questão do nível hormonal também. Né? Outra coisa que você falou que eu achei interessante foi na questão do homem, a testosterona, né? E o sobrepeso tem relação com a testosterona ou não? Sim. Geralmente o homem que tem sobrepeso, ele aumenta o estrogênio, que é um hormônio feminino, mas também é masculino, e abaixa a testosterona, da onde dá falta de libido, dá alterações na força muscular. Quem tem baixa testosterona tem baixa força muscular. Por isso que o atleta, ele tem força muscular, porque com atividade física aumenta a testosterona. Ah, que interessante. Então, se eu fizer atividade física, consequentemente eu vou aumentar o nível de testosterona. E a mulher também tem testosterona? Tem, a mulher tem. É assim, por exemplo, a faixa etária de uma testosterona normal para um homem é acima de 400. Para a mulher é questão de faixa etária. Na nossa faixa etária é em torno de 40, 50, que é o ideal. Para quem não sabe, a nossa faixa etária é a faixa etária dos 40. O ideal é quanto? Para a nossa faixa etária é 40. É por idade a testosterona na mulher. Então, 20 anos seria o 20 anos em torno de 20, 30. Entendi. E aí, com a atividade física, ela aumenta.
Entendi. E a mulher também consegue aumentar a testosterona com Sim, pela atividade física. E o eu vou estrógeno? dar o meu exemplo. Tá. Eu já estou fazendo reposição hormonal com hormônios bioidênticos, com a testosterona e a progesterona. Eu faço academia, né, musculação. Eu vejo que a minha força hoje é maior do que antes, por causa dessa reposição hormonal. A testosterona ajuda no ganho de massa muscular? Sim, ela aumenta a massa magra. Entendi. Ela aumenta a massa magra e diminui a massa gorda. Para quem tá ouvindo a gente, né, a gente está falando sobre hormônios, homem e mulher, né? O estrógeno na mulher, ele é responsável por o quê, especificamente? Tanto no homem quanto na mulher, o estrógeno está relacionado com saúde mental, a saúde dos órgãos genitais e de tudo. Uhum. A mulher, quando entra na menopausa, o estrógeno diminui, ela tem fogachos por causa dessa baixa de estrogênio. Ela tem... Até eu fiz uma enquete essa semana sobre... Eu coloquei todos os sintomas que aparecem depois, na perimenopausa e na menopausa. A perimenopausa é antes? É o período que antecede a menopausa. Quantos anos, Gil? É por volta dos 35, 40 anos. Então, assim, são sintomas, assim, a maioria mostra que a falta de memória, queda de cabelo, cansaço, fadiga, principalmente por volta das 5, 6 horas da tarde, taquicardia, ansiedade, depressão, pânico. A lágrima dos olhos começa a secar, a vagina tem uma lubrificação e a parede da vagina começa a enrijecer, a ressecar, da onde dá a candidíase de repetição, as infecções urinárias. Entendi. Então, assim, a gente fala assim que os hormônios sexuais não são sexuais somente. Ele está em todo o nosso organismo, porque a falta de hormônio dá uma anarquia, como diz, uma anarquia no organismo. Altera todas as funções do organismo. Com certeza. Os sexuais são estrógeno, testosterona e progesterona. A progesterona é exclusiva nossa ou o homem também tem? A progesterona é mais exclusividade da mulher. Ela está relacionada à proteção do útero e também à vascularização. A queda do progesterona em nós causa alguma... Fluxo menstrual. Entendi. Intenso. E também, no caso de mulheres que são grávidas, a baixa de progesterona pode levar ao aborto. Tanto é que hoje em dia, pelos hábitos de vida, as mulheres estão praticamente assim, não vou falar, uns 70%, 60%, tem que usar progesterona durante a gravidez para aumentar esse fluxo sanguíneo no útero, para não ter o aborto espontâneo. Para segurar mais tempo o bebê. Porque a vida está tão corrida, as pessoas hoje, o estresse tomou conta da população. Com certeza. E, Geila, quando a gente fala de reposição hormonal, ela pode ser feita de quais formas? Você falou para mim que está passando um gelzinho, né? Existem outras formas de fazer reposição? Então, hoje em dia, o ideal é fazer reposição hormonal com hormônios bioidênticos. O que são hormônios bioidênticos? São idênticos ao que o organismo produz. No caso, a testosterona, a progesterona e o estrogênio. As formas de reposição hormonal é transdérmica, onde você pode passar na pele. Tem também o implante hormonal, que é feito com médico, né? E é subcutâneo. É subcutâneo. E tem os medicamentos orais. Mas os medicamentos orais são biosintéticos. Então, eles têm um efeito colateral. É como se fosse uma chave e uma fechadura. Entendi. Quando é bioidêntico, eles se encaixam normal e os efeitos colaterais são mínimos. Às vezes nem tem. Agora, quando é sintético, com comprimido, ou algum hormônio, que também pode ser transdérmico e não é bioidêntico, ele dá o efeito colateral, que é, geralmente, no caso, náuseas, dor de cabeça. Tem gente que não dá conta nem de continuar o tratamento. Entendi. Geila, a gente vai continuar falando sobre hormônios bioidênticos, mas depois dos nossos comerciais. Não sai daí.
Estamos de volta aos nossos estúdios com a Geila, estamos falando aqui sobre hormônios, reposição de hormônio, né? Suplementos minerais. E aí, quando a gente foi para o intervalo, a gente estava falando de hormônios bioidênticos, né? E a Geila estava me explicando que os hormônios bioidênticos são idênticos aos nossos hormônios, aos produzidos pelo nosso organismo. Sim. E qual a diferença do sintético, do hormônio sintético para o hormônio bioidêntico, Geila? Tanto o hormônio bioidêntico quanto o hormônio sintético é produzido em laboratório. Só que a estrutura química dos de laboratório, dos hormônios que não são bioidênticos são diferentes, da onde dá os efeitos colaterais. A gente estava falando sobre a reposição, né? Sim. E você falou sobre as formas que ela pode acontecer. Existe um horário mais indicado para que a gente possa fazer essa reposição? Algum horário que o nosso organismo absorva melhor esses nutrientes ou não? Da parte hormonal, geralmente tem os hormônios de manhã e à noite. A maioria dos hormônios são produzidos durante o sono. Quando o organismo da gente, ele renova, ele regenera pelo sono. E aí, à noite, geralmente, eles são produzidos, os hormônios. Mas, geralmente, a progesterona é usada à noite, porque ela tem também um efeito de causar sedação. A pessoa é de relaxamento. E a testosterona, geralmente, é usada de manhã. Uma pessoa que tem dificuldade para dormir, por exemplo, pode ser que a taxa dela, então, de progesterona esteja baixa? Sim, por isso que na menopausa tem essa dificuldade, as pessoas têm dificuldade de dormir. Eu posso começar a fazer a suplementação aleatoriamente, sem fazer os exames ou não? Não. Né? Eu preciso, então, fazer. Sempre procurar um profissional especializado, ele vai fazer a relação dos exames que precisa fazer e com essa relação de exames, já com os resultados, o profissional vai avaliar a dosagem certa para ele. E para as mulheres, existem assim uma suplementação específica? As mesmas das mulheres são dos homens. É tudo questão de hábito de vida. Não tem assim uma específica. E a dosagem também, né? Toda dosagem é de acordo com o exame laboratorial. Hoje, você consegue perceber que a demanda masculina, né, para conhecer um pouco mais sobre a questão dos hormônios, sobre a suplementação, buscando uma qualidade de vida, aumentou ou ainda tem uma certa resistência dos homens com isso? Não, aumentou. Mas o homem procura suplementação para performance. Geralmente é academia, aí eles começam a usar a testosterona, suplementação, testosterona. Geralmente para performance, para ter um corpo mais para ganhar mais massa, um desempenho melhor. Um desempenho melhor. Quando você fala assim, né, que eles buscam a testosterona e suplementação, quais são os minerais dessas? São minerais, né, esses elementos que tem na suplementação? O que são? Os suplementos são minerais e vitaminas. Entre eles, as vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina E, vitamina C. Também tem os minerais, zinco, magnésio, selênio, cobre, cobalto. Então, são os minerais. Essa suplementação é feita com minerais e vitaminas. E essa suplementação, ela acontece da mesma forma que a hormonal? Sim. Através dos exames laboratoriais. E em cápsula? Em cápsula. Não tem? Pode ser, tem a suplementação injetável, mas essa parte injetável é a área médica. Então, só o profissional médico pode prescrever a suplementação injetável, que geralmente faz em consultório, na clínica. E aí essa suplementação injetável, ela não seria destinada exclusivamente para performance, por exemplo, né? Não. É uma coisa relacionada mais à saúde mesmo, a questão fisiológica. O exemplo que eu dei da mulher, quando tem uma perda maior durante o fluxo menstrual, né? Tem uma menstruação com fluxo intenso, muito sangue. Perde muito sangue, perde muito ferro. Aí, geralmente, os médicos
passam a suplementação com ferro injetável, geralmente feito em hospital. Geila, você contou para nós que trabalha com farmácia integrativa. Existe alguma formação específica nessa área de integração da farmácia? Não. A partir do momento que você faz o curso superior, forma em farmácia, você pode estar apto a trabalhar com a área integrativa. É pelos estudos mesmo, os estudos diários. Onde que você vem buscado conhecimento nessa área? Eu faço cursos e acompanho profissionais dessa área também. Faço curso com os profissionais da área. E esses profissionais dessa área, a gente encontra por aqui perto ou você tem buscado longe de nós? Geralmente eu faço curso online. Hoje é online. Algum paciente, você já se arrependeu de ter começado a trabalhar com a farmácia integrativa ou até o momento está indo bem? Está indo, até o momento está indo bem. Tem uma procura grande? Tem. Ultimamente está começando, essa área integrativa, eu acho que depois do Covid, as pessoas estão com o organismo doente, não se recuperou ainda. Então, assim, eles estão procurando suplementar para ver se melhora essa fadiga causada pelo Covid. Os sintomas do Covid foram demais, né? As sequelas, né? As pessoas viraram diabéticas, hipertensas, com problemas mentais. Então, as pessoas estão indo mais para a parte integrativa mesmo, de procurar alguma coisa mais natural, mais própria do organismo mesmo. Por falar em coisas mais Porque naturais. os medicamentos industrializados dão muito efeito colateral. Com certeza. Por falar em natural, né, existem muitas mulheres que quando começam a se aproximar da menopausa, usam alguns chás. Né? Tem o chá de amora, por exemplo, que muitas mulheres tomam. É comprovado a eficácia dele? Realmente ajuda ou é mais uma questão de placebo? Não, ela tem comprovação científica. Tem comprovação e ela atua como? Assim, no que ela atua ajuda? Na regulação hormonal mesmo. De que forma? Na diminuição dos efeitos da menopausa. Da menopausa. Os calorões. Ela não vai... aumentar a produção de hormônio, ela não vai incentivar, então ela minimiza, ela minimiza os efeitos. Tem vários fitoterápicos que atuam na produção de hormônios, assim, auxiliar, né? A gente tem o fenogrego, tem o tríbulos terrestre, tem a ashwagandha, tem a rhodiola rósea, tem a amora, tem Todos esses são fitoterápicos? São fitoterápicos, são plantas. Eles, na indústria, eles extraem o extrato seco, o princípio ativo, né, dela, e para atuar como medicamento. Existe algum efeito colateral da suplementação? Sim. Quais são? Quando pode causar um monte de coisa, né? Taquicardia, ressecamento de boca, falta de memória, mas por isso que tudo tem que ser dosado de acordo com o exame laboratorial. Porque é uma dosagem específica para aquela pessoa naquele momento. Sim. Então, se eu fizer uma suplementação inadequada, eu vou ter vários efeitos colaterais. Você acha que eu posso ter sequelas disso? Pode ter problemas no fígado, mas tudo tem que alinhar a dose, né? O fígado, porque é ele que vai... O fígado faz tudo. Ele tem a função de detoxificação de tudo. Tudo ou passa no fígado e no rim. Os órgãos de excreção, né, que ajudam na desintoxicação? Desintoxicação do organismo. Existe algum mito relacionado à reposição hormonal? Existe. Qual que você poderia falar para nós? Existe, que dá câncer, ou mais que dá câncer. Esse mito agora que está começando a ser mudado, porque eles estão tendo muito estudo que comprova que o uso dos hormônios bioidênticos, ele ajuda a prevenir o câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer de útero. Então agora está tendo muitos estudos e assim, os profissionais estão começando a ver essa parte integrativa. O bioidêntico, ele é relativamente recente?
Ele não é recente, mas agora que o pessoal está começando a usar mais. mais. E por que você acha que as pessoas não usavam tanto? Por esse mito de falar de achar que o bioidêntico que dava que o bioidêntico é câncer. E aí igual antigamente, até hoje também, os jovens usam injeção de testosterona para aumentar a massa magra. E o que acontece? Se não feito com o auxílio de um profissional, pode levar a câncer de fígado. Entendi, Geila. Os homens têm preocupação, assim, quando faz o uso da testosterona injetável, eles têm medo do famoso brochar. Mas o principal efeito do excesso de hormônio no organismo é efeito hepático, causar câncer de fígado, intoxicação, não é o efeito da libido. Porque eu vou exigir muito do meu fígado, Sim, né? E aí, o fígado fica doente. Fica doente. Adoece ou pode causar o que a gente falou no início da inflamação hepática, inflamação né? e câncer de fígado. Geila, você vê hoje, o estilo de vida está tão estranho que olha a taxa de câncer de fígado que aumentou demais. Não tem. Você acha que mesmo eu mantendo uma alimentação equilibrada, uma rotina de exercícios, ainda assim eu preciso de fazer reposição hormonal, de suplementação ou não? De acordo com o médico e os exames que fizer, sim. A idade interfere diretamente nisso, sim, né? Sim. E aí eu preciso estar sempre em acompanhamento. Alimentação também, que hoje os alimentos são muito industrializados, tem muito conservante, muito corante. E aí, quanto mais natural, melhor. Os suplementos que a gente procura, você tem alguma orientação para algum profissional que a gente possa procurar, algum lugar que a gente possa adquirir esses suplementos? Porque a gente vê muito, por exemplo, em academia, né? Fica lá exposto, se eu quiser comprar, eu vou lá e compro. Tem alguma orientação nesse sentido? Então, hoje, vários profissionais podem trabalhar com atendimento. O nutricionista pode fazer essa prescrição, o farmacêutico, o fisioterapeuta, eu acho que tem alguma restrição? Eu acho que sim. Mas vários profissionais hoje, não é só o médico que pode prescrever. Desde que ele tenha se capacitado naquela área, tem que ter capacitação, né? Chegaram para nós algumas perguntas que vieram na caixinha do Instagram. Tá. Uma delas é: como posso saber se a vitamina B12 está baixa no meu organismo? Exame sanguíneo. Exame sanguíneo. E sintomas? Tem algum sintoma? A vitamina B12, ela é normal no nosso organismo acima de 600 nanogramas por ml. Abaixo disso, ela é um nível adequado. Os principais sintomas da falta de B12 é tontura, tem gente que acha que está dando labirintite e vai ver, a falta de B12, dificuldade na memorização, pode dar anemia, cansaço, fadiga, tudo por falta da B12. Você já ouviu falar das síndromes das pernas inquietas? Sim. É falta de B12. Que a pessoa tem ficar o tempo todo movimentando, principalmente né? à noite, quando ela vai deitar na cama, ela não consegue ficar com a perna quieta, parece que vai dando uma agonia, um incômodo, assim, e a falta de B12. E a B12 é responsável pelo quê no nosso organismo? Por tudo. Por tudo. E esse tudo, assim, é muito amplo, né? Muito. né? Então, ela é responsável para a memória, por melhorar as células sanguíneas, todas. Tem tipo oxigenar ou não tem nada a ver com isso? Para oxigenação, porque ela faz a produção de hemácias, né, também, né? Ela participa então, da produção também. de hemácias. Sim. Outra pergunta é assim, a queda de cabelo pode ser falta de nutriente no nosso organismo? Sim. Quais, você acha? O primeiro é o ferro. O ferro, falta de zinco, de magnésio, de selênio, biotina, vitaminas do complexo B, no geral, vitamina A. E com alimentação eu posso conseguir essas vitaminas através do quê? Quais os alimentos que tem vitamina A, por exemplo? Vitamina A são aquelas amarelas. É fácil da gente gravar, vitamina A amarela. E a B?
O complexo B, principalmente o B12, é em carnes. Carnes vermelhas ou carne clara? É, carnes vermelhas. Carnes vermelhas. Existe algum nutriente que ajuda no fortalecimento do meu cabelo? E a pessoa quer saber se tem algum nutriente específico que estimula o nascimento de cabelo e o volume. O nascimento são esses, né? Agora o volume, não. Eu acho que é o cuidado com o cabelo mesmo. O nascimento seria o ferro. O ferro, biotina, as vitaminas do complexo B, vitamina A. O silício também é usado também muito, que da manipulação ele tem o nome de X-Nutriment ou o Nutricolin. A gente precisa de silício no nosso corpo? O silício está relacionado com pele, unha e cabelo. Gente, eu não sabia. E está pedindo também dicas de cuidados com a pele após os 20 anos. Né? Jovem ainda, a pessoa está preocupada com a pele. Primeiro é o sono, regular sono, estresse, alimentação saudável e atividade física. E muita água, muita água. O sono, pelo que eu percebi, assim, ele é um regulador mesmo do nosso corpo, né? Sim. É um reparador de tudo, porque é ali que vai regular os nossos hormônios, equilibrar. Então, se eu tenho uma vida noturna muito ativa, provavelmente eu vou ter sequelas disso no meu corpo, né? As taxas maiores de câncer são enfermeiros, que trabalham durante à noite. Porque não descansa, aí não produz a melatonina. A melatonina, ela não tem função só de sono. Ela tem a função de restabelecer, ela é uma vitamina, não é uma vitamina, é um hormônio. É um hormônio que restabelece tudo, ela está relacionada à produção de cortisol. Quando o cortisol está alto demais, a pessoa fica toda inflamada. A gente vai falar um pouco mais sobre a melatonina no próximo bloco. Espera a gente, não saia daí. Estamos de volta do nosso intervalo comercial e continuamos aqui conversando com a Geila. E a gente estava falando sobre a melatonina, né, Geila? Uhum. No que mais ela atua no nosso organismo, além da regulação do sono? A melatonina, ela ajuda no processo inflamatório do organismo. Ela é um antioxidante e um anti-inflamatório do organismo. Então, ela ajuda a desinflamar o organismo. Os meninos estavam comentando conosco aqui no intervalo, né, a questão dos cuidados com a pele, que foi aquela pergunta que a gente fez no bloco anterior. Existem alguns suplementos que ajudam nos cuidados com a pele? Quais são eles? Como que a gente pode utilizá-los? Então, tópico para passar no rosto, a suplementação melhor que tem, eu acho, é a vitamina C, que ela age na produção de colágeno, né, no anti-envelhecimento e no clareamento da pele. E tem outros também, tem a vitamina B3 também, que ajuda na circulação do sangue na pele, e aí diminui a inflamação por causa de cravo, de espinha. Vitamina qual? B3. B3. Nicotinamida que chama. Nicotinamida. É o nome dela. O uso tópico que você falou é creme, né? Creme. Só a vitamina C que é assim ou essas outras eu consigo também em forma de creme? Não consegue sim. A niacina, né? Que ela é oral também, pode tomar. A vitamina A, a vitamina E. E eu encontro em farmácias? Geralmente farmácia de manipulação. Farmácia de manipulação, a chance de eu encontrar é maior. Porque manipula personalizado, né? E aí eu preciso novamente fazer uma dosagem para saber. Mas se eu quiser, por exemplo, usar a vitamina C como creme no meu rosto, não tem contraindicação? Não tem não. Só tem que usar um protetor solar, porque como ela é clareando a pele, é bom usar um protetor solar. Usa ela à noite e durante o dia eu uso o protetor solar. Entendi. Por que a vitamina D é tão importante no nosso organismo, Geila, já que a gente está falando de vitamina agora? A vitamina D, ela participa de mais de 300 funções no organismo, inclusive hormonal, na produção de hormônios. Ela age aumentando a imunidade e ela age como um anti-inflamatório do organismo. E como que eu posso? Ela ajuda, por exemplo, nas infecções virais, porque aumenta a imunidade, né?
Então, ou evitando, ou fazer com que as infecções virais tenham menos efeitos no organismo. E onde que a gente encontra a vitamina D? Vitamina D é só no sol e oral. E o sol, Sol do meio-dia e meio. Sol do meio-dia e meio? Meio-dia e meio, meia hora. De 20 minutos a 30. E aí vou lá e fico lá no sol. O ideal é tirar a roupa toda. Não. Porque o cálcio é cumulativo, né? A vitamina D não. Não. O ideal é tomar o banho de sol, né? Que fala, com biquíni ou um calção. Porque só no rosto e nas mãos, nos braços, não resolve muito, não. Durante a pandemia, né, a suplementação com vitamina D, ela teve um destaque maior. Sim. Por que você acha? Porque ela atua no vírus. Ela diminui, porque aumenta a imunidade e ajuda a combater a infecção viral. Causado pelo Covid, então. Pelo Covid, ou qualquer pela outra dengue infecção. também. Então ela pode ser usada no tratamento de dengue? Pode. Qualquer infecção causada por vírus pode ser usada. A gente estava falando, né, de hábitos de saúde, atividade física, né, da importância disso para o nosso dia a dia, para a nossa qualidade de vida. Hoje em dia a gente tem ouvido falar muito sobre o whey, né, que as pessoas utilizam antes ou durante a atividade física. Como que ele age no nosso organismo? O whey, e por que ele é importante, Gila? O whey são vários aminoácidos num produto só. E com a atividade física, o organismo inflama, porque tá sempre movimentando, inflama. Então, os aminoácidos do whey, ele ajuda a restaurar a musculatura. E ele aumenta a massa magra. A inflamação no organismo, ela pode ser boa em algum momento ou sempre que o nosso organismo inflama é sinal de que algo não está bem? No caso da atividade física é bom. É bom. Não pode ficar tomando anti-inflamatório depois da academia. É só repor com os aminoácidos que foram consumidos durante o treino. E por que a gente não pode tomar anti-inflamatório? Porque o organismo precisa dessa restauração, entendeu? Então, essa dor que a gente sente... Porque você não tem só massa magra, você tem gordura no organismo também. Então, aí precisa desse movimento do corpo. Né? Quando o meu organismo está inflamado, mas de uma forma ruim, né? Quais os suplementos que vão ajudar a restabelecer o funcionamento do nosso organismo? A creatina é um suplemento muito bom. Os aminoácidos, né, do whey. O colágeno, que também está contido, os aminoácidos do colágeno está contido no whey também. É hidratação e proteína para regular o organismo mesmo. Você falou em colágeno, quando a gente tratou da questão da vitamina C na pele, né? Você falou que ela estimula a produção de colágeno. Sim. Por que ela estimula a produção de colágeno na pele? Porque o colágeno é o que dá sustentação, né? Firmeza para a gente. Ela faz na composição do colágeno. Entendi. Por volta dos 40 anos, existe uma queda na nossa produção energética. O que provoca essa queda? Nós temos as células que dão energia do nosso corpo, que chamam mitocôndrias. As mitocôndrias estão relacionadas a todo o processo de energia celular. Com a idade, a taxa de estrogênio diminui, que é o hormônio. Com essa diminuição do estrogênio, a energia do organismo, essas mitocôndrias vão diminuindo de quantidade. E a energia do organismo, que é produzida por elas, vai diminuindo. E aí você tem que usar suplementos que ajudam nessa restauração mitocondrial. E esses suplementos seriam quais? Hoje em dia eles falam muito que é do NAC, né, N-acetilcisteína, que antigamente era usado só para tratamento de gripe e resfriado, porque ela tem efeito no pulmão, de broncodilatador e melhorar a respiração. E hoje estão fazendo estudos que viu que o NAC, ele não é só usado no tratamento pulmonar, como ele aumenta a energia celular, aumenta a produção de mitocôndrias. Tem também a coenzima Q10, para nós, mulheres, em torno de 40 anos, é muito importante, porque ela aumenta essa produção mitocondrial também, ela participa dessa reação. E aí, consequentemente, aumenta a energia celular. E aí aumenta a disposição física, disposição, diminui fadiga, aumenta o rendimento.
Qual o recado que você gostaria de deixar para quem está assistindo a gente em casa? Eu gostaria de deixar um recado que hoje em dia, com os hábitos de vida, as pessoas estão muito estressadas, muito nervosas, e a doença mental vem primeiro para depois a física. Cuidar da saúde mental faz com que a gente adoeça menos. Então, é bom ter uma qualidade de sono, porque o sono é imprescindível para a restauração e reparação do organismo. Fazer atividade física, que aumenta o nível de energia da célula da gente, aumenta a disposição. Então, a gente tem que ter um hábito de vida bom hoje, para a gente ter uma longevidade maior. É isso que eu penso. E como que a gente pode inserir, né, essas mudanças de hábitos na nossa rotina? O pessoal hoje em dia acha que essa parte de suplementação é um pouco cara. Então, tem muita gente que não tem condição de fazer ela. Mas tem alguns que são básicos, então não são tão caros assim. O que vale, assim, é começar. É melhorar a alimentação, porque hoje em dia o fast food está mais cômodo. Você comer um sanduíche, você comer arroz, você comer macarrão, é muito mais prático. E inserir uma salada, uma carne, uma proteína, né? É questão de comodidade mesmo. Melhorar o sono, né? E atividade física. E atividade física. Né? Lembrando que a atividade física é sempre importante também, procurar um profissional de saúde para orientar direitinho, né? No caso hoje que as pessoas estão muito estressadas, muito doentes mentalmente, a atividade física aumenta o nível da endorfina, que também é um hormônio da sensação do bem-estar. Então, a atividade física além de, assim, melhorar o metabolismo da gente, a resposta energética do organismo da gente. A atividade física melhora tudo, né? Melhora a autoestima, o desempenho, né? A própria regulação hormonal. Hoje em dia, eu costumo seguir muito o médico, o Dr. Ítalo Rachid. Ele é o pai do estudo hormonal no Brasil. Ele tem 60 anos, nem parece. Mas super disposto? Não, super saradão. Ele? Mas porque, assim, é hábito de vida. Qualidade de vida, né? Hábito de vida é qualidade de vida e, consequentemente, mais vida. Mais vida. Geila, a gente agradece a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer recebê-la aqui conosco. A STV e o Mais Vida estão de portas abertas sempre que necessário, né? Sempre que você queira conversar com a população sobre algum tema que você acha importante, sinta-se à vontade para vir aqui. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a você, gostei muito do nosso papo. Que bom. E assim, sempre que precisar de mim também eu estou à disposição para passar conhecimento para a população, que eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente tem que ter uma vida mais saudável. Nós encerramos por aqui. Continue seguindo a nossa programação da STV. Continue seguindo. Quem não segue o canal, tem página no Instagram, nas redes sociais. E até amanhã.